No último vídeo, nós olhamos sobre como transformar as coordenadas retangulares ou cartesianas de um ponto em suas coordenadas polares e resumimos tudo com estas ferramentas que ficaram aqui ao lado. Lembre-se de que nas coordenadas cartesianas, x indica o quanto você se distancia da origem sobre o eixo x, à direita para positivos ou à esquerda, para o caso de negativos, e o y indica o quanto sobre o eixo y você se distancia da origem. Nas coordenadas polares, r significa quantas unidades você se distancia a partir da origem do sistema diretamente até o ponto em questão. E o θ é o ângulo formado entre a direção com que você se desloca da origem diretamente ao ponto e o eixo x, sempre no sentido anti-horário. Para aplicar um pouco, vamos a um pequeno problema e logo em seguida a outros problemas. Como nós vamos fazer para transformar um ponto cujas coordenadas estão indicadas no sistema polar, 4 e 150 graus, para o sistema cartesiano, xy? Na verdade, o que nós queremos é determinar o x, determinar o y a partir destas informações. A primeira coisa a fazer é olhar no plano onde que esse ponto se localiza, de maneira bem simples e intuitiva. Estamos falando de um ponto que está 4 unidades distante da origem, então ele poderia estar aqui 4 unidades, ou estar aqui 4 unidades distante e tal, mas numa direção que forma 150 graus com o eixo x no sentido anti-horário. Isso quer dizer que, a partir do eixo x, no sentido anti-horário, eu devo girar 150 graus, veja, até aqui temos 90, mais 60, 150 graus, e na direção que se forma aqui, eu tenho que medir 4 unidades para determinar onde está o ponto. Então, nessa direção que está aqui, vamos supor que aqui temos 4 unidades e, finalmente, então, temos o ponto em questão. 1, 2, 3, 4 unidades a partir da origem. Este é o ponto que queremos representar usando o sistema cartesiano, x e y. Para isso, vamos retomar aquelas ferramentas anteriores e ver que x é igual ao r vezes o cosseno do ângulo θ. E o y é igual ao r vezes o seno do ângulo θ. Com isto em mãos, vejamos que r é justamente esta distância e vale 4. Nós estávamos aqui no sistema polar, que, de maneira geral, é indicado por r, vírgula, ponto e vírgula, e o ângulo θ. Eu tenho o que eu preciso para obter o x e para obter o y nesta situação. Veja só, se o x é r vezes cosseno θ, então o x, nesse caso, vai ser 4 vezes o cosseno de 150 graus. Do mesmo modo, se o y é r seno θ, então o y vai ser 4, que é o r vezes o seno de 150 graus. Eu vou usar uma calculadora e obter esses valores. É importante lembrar que a calculadora precisa estar configurada para graus. Vamos colocar lá, para obter o x, então, 4 vezes o cosseno de 150 graus, o que ele nos dá? Menos 3,46. E para o y, 4 vezes o seno de 150 graus, e ele nos dá exatamente 2. Então, o x vale menos 3,46 e o y vale 2. Em outras palavras, o ponto 4, 150 graus nas coordenadas polares equivale ao ponto menos 3,46 e 2 nas coordenadas cartesianas, ou seja, nas também chamadas coordenadas retangulares. Isso faz sentido, era esperado o x ser um número negativo. Se você observar aqui, projetando o ponto em questão, nós temos menos 3,46 aqui, e, do mesmo modo, projetando no eixo y, nós temos 2. Se você usar o teorema de Pitágoras aqui, para esse cateto e esse cateto, a hipotenusa vai resultar em 4, que é o r, no caso das coordenadas polares. Vamos agora um pouco adiante e ver como nós podemos converter, de maneira mais geral, equações das coordenadas polares para as cartesianas e das cartesianas para as polares. Para começar,
Vamos estudar esta aqui. X² mais y² igual a 4. Com um pouquinho de experiência daquilo que você já estudou, você reconhece que aqui temos uma circunferência. Vamos retomar aquelas ferramentas que temos para transitar entre as coordenadas polares e as coordenadas cartesianas. A ideia é que você saiba usar estas ferramentas que estão aqui. Naturalmente, você vai memorizá-las se fizer bons exercícios, se exercitar. Sabendo-as de cor, você vai mais rapidamente. Entretanto, se você voltar à ideia, à definição das coordenadas polares, com o Teorema de Pitágoras e com o SOHCAHTOA, aquelas 3 formulinhas para seno, cosseno e tangente de um ângulo, você rapidamente escreve novamente estas fórmulas, caso as tenha esquecido. Voltando, então, à nossa equação, veja que aqui temos x² mais y². Isto equivale, nas coordenadas polares, ao r². Então, temos aqui r² igual a 4. r igual a mais 2 ou menos 2. E como r representa o raio da circunferência, podemos entender que r igual a 2. Vamos olhar graficamente para o que temos aqui, para compreender e estudar um pouco mais. Já sabemos que esta equação representa uma circunferência. E o que é uma circunferência? É um conjunto de pontos, todos equidistantes de um certo ponto dado, e a distância entre esses pontos do qual estamos falando é o raio, que nesse caso é de 2 unidades. Nesse caso, estamos falando do raio 2, ou seja, se eu tomar aqui 2 unidades, não importa que ângulo estamos falando de pontos a 2 unidades de distância, neste caso aqui, da origem do sistema. Então, aqui eu teria um ponto. Se eu inclinar a um certo ângulo, por exemplo, 30 graus aqui, outro ponto, 60 graus aqui, outro ponto, e assim por diante, de modo que eu seria capaz de traçar aqui uma circunferência. Então, aqui não importa, em qualquer ponto que eu observar, a distância do centro da circunferência até qualquer ponto dela vai ser sempre de 2 unidades, que é o raio. O raio vai ser sempre 2, ou seja, todos os pontos determinados com o raio 2 vão formar uma circunferência. Então, está pronto. A equação da circunferência nas coordenadas polares é simplesmente r igual a 2. Observe que há equações que ficam mais simplificadas nas coordenadas polares, por outro lado, outras são mais simplesmente expressas com as coordenadas cartesianas. Vamos para outro exemplo. O outro exemplo é x² mais y² é igual a 9 vezes y sobre x². Esta equação está dada nas coordenadas retangulares, queremos transformá-la em uma equação usando as coordenadas polares. Primeira coisa que já podemos observar é que o x² mais y² é igual a r². Então, esta parte é r², igual a 9 vezes y sobre x, está aqui, é a tangente de θ. Então, aqui, 9 vezes a tangente de θ ao quadrado. De maneira que, calculando r, obtendo r, temos r igual a mais menos 3 vezes a tangente de θ. Temos aqui uma interpretação de que o r pode ser positivo ou negativo. Vamos olhar um pouco graficamente o que isso pode significar. Vamos admitir que o raio, sendo positivo, está com esta direção e este sentido aqui. O raio negativo, então aqui seria mais r, ou simplesmente r. O raio negativo teria o sentido oposto, aqui estaria o menos r. Ora, na variação do ângulo θ, para obter os valores de r, nós estaríamos girando aqui em torno da origem, ou seja, esse mais menos não tem, nesse momento, nenhum papel de importância. De maneira que, nesta situação, para converter para coordenadas polares, bastaria escrever r igual a 3 tangente de θ. Esta equação nos dá os valores de r e θ relacionados, que formam os pontos cujas coordenadas polares são r e θ. Apenas retomando aqui, se eu tenho um certo ângulo θ aqui, com raio positivo, ele tem este sentido. Nas mesmas condições, usando o valor negativo, ele está para outro sentido. Variando o valor de θ, nós vamos varrer todo esse subconjunto do plano, de maneira que o mais ou menos vão nos levar ao mesmo lugar quando colocados para o r. No próximo vídeo, mais exemplos. Até lá!